do G7. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma reunião científica do G7, que é o grupo de efeitos tardios da SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Meu nome é Ana Lígia e eu faço parte do Comitê de Educação do G7. Hoje nós vamos ter uma apresentação de caso sobre o tratamento de dor. E quem vai apresentar o caso para a gente é a doutora Érica Boldrini, do Hospital de Amor, e o Luiz Nicolau, que é fisioterapeuta, e vai também nos auxiliar e contribuir na discussão do caso. Então, podemos iniciar com o caso, doutora Érica. Vamos lá. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui a apresentação. Só não está em tela cheia. Aí, Agora agora tá. foi? Foi. Então, vamos lá. Vamos tentar falar um pouquinho sobre a dor no sobrevivente aí do câncer, né? Então, aqui é a ficha, né, do Gepeto. Eu vou tentar detalhar um pouquinho o caso dessa paciente, para a gente, aos pouquinhos, ir falando sobre o cuidado da dor do paciente fora de terapia. Então, Ana é uma menina que ela chegou aqui com 18 anos, né? Ela começou o caso novo, foi com 18 anos, ela era estudante, tinha um sobrepeso, era muito bem-humorada, muito expansiva, faladeira, e a queixa era um nódulo na região infraclavicular esquerda, cervical, pulmonar e esplênico, né? Então, no estadiamento foi visto que tinha nódulos em todas essas, lesões em todos esses sítios aí. E aí, então, ela fecha um diagnóstico de um linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B. Isso foi em 2005, né? E aí ela faz o tratamento conforme o protocolo linfoma 2000 de alto risco. Então, que ela começou em maio de 2005 e esse tratamento foi até 2 anos, né? Foi até maio de 2007. Então, para relembrar, o tratamento usa ciclofosfamida, metrixate, aracetim, mercaptopurina, daunorubicina, vincristina, asparaginase, prednisona e dexametasona. Durante o tratamento também, ela acabou fazendo toracotomia para fazer biópsia desses nódulos pulmonares, né? Que não é alguma coisa muito comum no linfoma. Então, foi tudo isso que ela passou aí de tratamento. Então, 2 anos de tratamento de um linfoma de grandes células B. Durante o tratamento, ela se mostrava sempre muito poliqueixosa. Então, aquela impressão que a gente teve, né, no diagnóstico ali, enquanto estava fazendo os exames, de que era uma pessoa expansiva, bem-humorada, né, parece que foi mudando. Então, sempre muito poliqueixosa, às vezes irônica, às vezes agressiva. Então, o tratamento aí já deu uma mudada nela, né? E aí ela falava dentro de uma das queixas, era sempre dor, né? Uma dor generalizada, ela não conseguia caracterizar bem essa dor, mas frequente e duradoura, né? E até medicação, ela tomava, muitas vezes não tomava o que a gente orientava, acabava é, aquela coisa bem de adulto jovem. E aí, né, durante todo esse tempo do tratamento, essa dor foi muitas vezes interpretada como uma fadiga secundária ao tratamento antineoplásico, que é alguma coisa que a gente vê bastante, né? É, do paciente às vezes está muito fadigado, ele acaba falando que está com dor no corpo, está cansado. Dor muscular secundária ao corticoide, né, que a gente acredita que até teve, né, o protocolo de linfoma, ele tem muito corticoide e acaba dando a miopatia, o medo como um sinal de piora da doença, que é alguma coisa também que a gente sempre vê, né? E ela trazia muito isso, que ela começava a reclamar de dor e sempre faltava aquela, mas será que não é a doença? Não é melhor fazer um exame? Né? Então, era alguma coisa que era difícil a gente caracterizar a dor, porque sempre vinha essa outra, esse plus aí, né? Como eu falei, né, o adolescente, o adulto jovem, ele tem esse certo funcionamento, né, que é um pouco diferente de uma criança pequena.
muito, né, que ele traz muito essa dor total, esse sofrimento, né, de ter, de sair na exclusão do seu meio social, a parte psicológica, a parte espiritual, então influenciando muito nesse paciente. E, logicamente, os ganhos secundários, né, que os privilégios, os benefícios por ter dor. Então, é aquela que começa a pedir, eu preciso de vir de ambulância, eu não quero vir para o hospital no ônibus da prefeitura, né? Então, algumas coisas aí também apareceram na história. Bom, então o que a gente tem para falar de dor, né? A dor associada ao câncer, ela é um sintoma debilitante, ela é o sintoma mais frequente e a gente vê a dor aparecendo desde o diagnóstico até o fim de vida e até o paciente, né, que sobrevive. Então a dor está presente aí em todas as fases do cuidado oncológico. Esse artigo aqui, ele traz esse desenho que eu achei bem legal, né? Que ele coloca aqui os fatores sociais, os fatores psicológicos, os fatores biológicos. E a dor, né, do câncer, ela aparecendo como sendo da própria doença, né, relacionada à doença, relacionada ao procedimento, ao tratamento, ao procedimento. E a dor, quando vai para a dor do paciente sobrevivente, né, quando ela tem um pobre manejo durante o tratamento, ela acaba refletindo lá fora, quando o paciente está fora de terapia, e aí muitas vezes trazendo, né, devido a medicações, ao estilo de vida que esse paciente acaba tendo, né, e a parte emocional, psicológica aí que a gente falou. Então, para a gente ter uma ideia aí da complexidade da dor do câncer, né, que acaba pegando aí todos os domínios do ser humano e todas as fases da doença. Bom, então, também só para a gente situar, a dor, né, a definição de dor, ela teve uma nova definição em 2020 pela IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor. Então, ela fala que é uma experiência emocional, sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, quando a gente lê, parece que é uma coisa meio estranha, né? Difícil da gente entender. Mas se a gente lê que a dor é uma experiência sensitiva, desagradável, associada a uma lesão tecidual real, a gente entende, né? Então, eu tenho uma lesão, eu tenho uma experiência, né, sensitiva, desagradável, associada àquilo. E na hora que eu leio que a dor é uma experiência emocional associada, semelhante àquela associada a uma lesão potencial, né? Então, é aquele paciente que muitas vezes ele nem teve ainda lesão ou ele já teve no passado e ele ainda tem essa emoção da dor, né? Então, essa lembrança da dor. Então, a dor, grosseiramente, né, a gente pode dividir ela em nociceptiva, neuropática ou mista. A gente sabe que a maioria da dor, né, das dores que ocorrem nos pacientes com câncer, ela é uma dor mista. E ela pode ser dividida também, quando a gente fala em cronologia, né, em aguda e crônica. Então, a dor crônica é aquela que dura mais de 3 meses, é, ela vai, ela volta mais de 3 meses, ou ela persiste por mais de um mês, depois que a lesão se curou, se resolveu, né? Então, eu tenho uma lesão que causa dor, essa lesão se resolve e eu fico com dor por mais de um mês. Então, esse é um paciente que tem, a gente diagnóstico de uma dor crônica ou se ela persiste por mais de 3 meses. Bom, então, o tratamento, o paciente, né, depois de meses referindo essa dor, sem características bem definidas, ela evolui com uma piora da intensidade da dor, ela começa a localizar essa dor, né, que antes era generalizada no corpo todo, ela começa a localizar no quadril, começa a claudicar, né, e até necessitar de apoio. E aí ela faz um diagnóstico de uma necrose avascular da cabeça do fêmur, né? A hipótese nossa que foi provavelmente devido ao uso do corticoide, né? Corticoide de doses altas, que o protocolo preconiza. E aí, em 27 de outubro de 2006, então a gente viu que ela tratou de 2005 a 2007, né? Então, em 2006, ela faz uma descompressão da cabeça do fêmur
e tem uma melhora parcial, né? Então, quando o ortopedista faz essa descompressão, melhora ali a circulação, né, teoricamente, de onde tinha sido necrosado e melhora a dor. Bom, então, o que que a gente tem, né? Que uma vez que foi comunicada a dor, ela precisa ser compreendida em todas as suas dimensões, né? Tanto pelo paciente como por quem trata. Então, é uma paciente que, né, pelo que eu tô, não sei se eu estou conseguindo mostrar para vocês, mas assim, que tinha dificuldade de caracterizar a dor, dificuldade do profissional chegar, né, até ela e a esse entendimento aí do que é a dor. E a dor, por ser subjetiva, né, ela não pode ser presumida. Então, a gente vê muito o profissional falar, eu acho que ela tem tanta dor, o outro fala, acho que não é nada disso, acho que ela está fazendo manha, né? Então, a gente sempre tem, quem sente a dor que tem que mensurar. Então, a gente tem que ter essa relação com o paciente, né, de liberdade, de coisas que ele consiga comparar sempre ele com ele mesmo, né? Então, dentro de todas as dores que ela teve, como se situa essa dor, né? Qual que é a intensidade dessa dor? A gente sempre tem que tentar avaliar em termos físicos, né, para fazer o diagnóstico, o que está causando dor, né? Então, a localização, a duração, a intensidade, até fazer um diagnóstico como esse que a gente fez, né? Em termos cognitivos, como que o paciente consegue, se ele consegue ou não consegue dar as informações corretas. Ela, eu acho que era mais um problema mesmo aí dessa fase de adolescência, fim da adolescência, adulto jovem, que tinha um pouco de marra, e os fatores afetivos e sociais, que isso era muito claro, né? Fazer um diagnóstico aos 18 anos, e evoluir com, né, todas as complicações, o medo da doença, então, as fantasias, tudo isso que acaba vindo junto com um diagnóstico de câncer, né? E aí, uma das hipóteses na época, né, foi até falada, foi a dor total. Então, a dor total é mais do que essa nocicepção, né? Mais do que a lesão causando dor. É esse envolvimento de todas as dimensões do ser humano, né? Onde ela começa a ficar restrita na parte social, a parte psicológica começa a ficar alterada, a parte espiritual. Então, quando a gente coloca isso, né, de que pode ser uma dor total, a gente tem que tentar, enxergar todas essas facetas aí para tentar cuidar, né, dessa dor, tratar essa dor. Bom, então a abordagem de dor, ela inclui uma equipe profissional, interdisciplinar. Eu preciso, não tem como a gente cuidar de dor, né, só com o médico, só com medicação, é muito mais do que isso. A mensuração é muito difícil, é uma das coisas mais difíceis, eu acho que da medicina é avaliar a dor, né? Então, a gente acaba pondo isso muito na mão da enfermagem e a quem melhor faz, com certeza, mas precisa estar todo mundo muito afinado, né? E dor de criança e adolescente, a gente sempre tem que acabar incluindo também a família, tem que levar em consideração a história, né, pessoal do paciente. Então, se ele já teve outros relatos antes de dor, como é que é tudo isso, o contexto sociofamiliar. Então, é aquilo, né, de que a mãe, que a criança cai e ela fala: ai, meu Deus do céu, machucou, tá doendo, tá doendo. Ou aquele que a criança cai e a mãe fala: ah, não foi nada, levanta, né? Então, isso muda a concepção de dor naquele contexto familiar, as alterações comportamentais, afetivas que a dor acaba ocasionando, então isso precisa ser avaliado, a postura, a mímica, né? Então isso também é uma coisa muito comum que a gente vê quando a enfermagem acaba passando assim, ela fala que está com dor, mas a cara não é de dor, né? Então a gente tem que entender que a dor aguda acaba fazendo muito essa alteração de postura corporal, de mímica, de tudo, e a dor crônica não, né? Então são coisas para a gente prestar atenção, assim como os sinais fisiológicos e os marcadores biológicos, eles também estão muito presentes na dor aguda e nem tanto na dor crônica. E aí as escalas, né, que aí é um mundo à parte de como a gente vai avaliar
a dor do paciente. Depende, né, logicamente, da idade, né? Então, aqui nós estamos falando de uma paciente de 18, 20 anos, então é fácil a comunicação, né? As mulheres, o gênero, né? As mulheres têm mais dor do que o homem, então tem uma sensibilidade maior. A personalidade, então a gente sabe, né, que depende, a personalidade histriônica também vai referir muito mais dor. A função cognitiva, então quem tem uma função cognitiva comprometida, a avaliação de dor tem que ser diferente, né? Não dá simplesmente para eu chegar e perguntar. O estado afetivo, as condições psicológicas, orgânicas e a disponibilidade de uma escuta, né? Então a gente não é simplesmente chegar e mostrar uma escalinha, né? Então, às vezes, é mais do que isso da gente tentar entender o que significa essa dor para tentar chegar no diagnóstico. E a gente sabe que essa dor, quando não é controlada, né, ela se torna incapacitante e ela vai interferir, não só no momento atual, como lá no futuro, né, em processos de enfrentamento, adaptação, qualidade de vida. O atendimento psicológico ele faz parte, né, do cuidado da dor, como eu já falei, não dá simplesmente para um médico prescrever uma medicação e falar que está fazendo um cuidado de dor. Então, a equipe de saúde precisa incluir o psicólogo, às vezes até o psiquiatra, toda a equipe da saúde mental no cuidado à dor. E se precisar, eles precisam, se preciso for, ele vai ter que tomar medicação também para as necessidades psicológicas aí que podem ir junto ou devido à dor. Bom, aí ela foi, né, evoluindo com uma dor no quadril contralateral. Essa ela já conseguia falar um pouco mais. Ela falava que era pulsante, que sentia uma sensação de queimação, às vezes de choque. Nesse momento, ela já não tinha mais sobrepeso, ela já tinha evoluído para obesidade e ela já estava usando duas muletas. E aí ela faz o diagnóstico de necrose da cabeça do fêmur contralateral, né? Então, 2 anos depois, então em 2006, ela tinha feito o diagnóstico de necrose da cabeça do fêmur à direita. 2 anos depois, ela faz o diagnóstico de necrose da cabeça do fêmur contralateral. E aí é tentado vários esquemas analgésicos, né? Então, que ela estava lá no início poliqueixosa, aqui ela estava muito mais. E aqui, né, as hipóteses é que a gente começa a ver, ela tinha muito medo da dor vivida, de tudo que ela tinha passado. A adesão ao tratamento não era boa, como eu falei no início, ela colocava muitos remédios que ela achava. Aqui ela não aderia ao que a gente prescrevia. Foi feita uma suspeita até de adição de opioide, porque ela falava que ela não, a dor não melhorava e ela queria resgates e resgates e resgates. E aí a equipe da saúde mental acaba fazendo uma suspeita, um diagnóstico de depressão, né? Ela começa com sintomas negativos que começam a fazer contra-transferência, então de que foi culpa do fulano, né, do doutor tal que me deu tal coisa, foi culpa do ortopedista que fez isso, então começa aqueles sentimentos todos, né? Uma rejeição pela equipe, porque ela era sempre aquela chata, né, que vem muito no serviço de emergência reclamando de dor, uma dor que a gente trata, trata, trata e ela nunca fala que está bem e um paciente que acaba se tornando, né, muito frágil e inseguro. E aí, então, frente a tudo isso, em 2010, por mais que foi tentado, ela foi para uma prótese de quadril, né? Então, uma paciente relativamente jovem, que não é, né, a melhor das coisas a gente colocar tão jovem uma prótese de quadril, mas ela acabou evoluindo com uma prótese de quadril esquerdo. E aí, né, a gente achando que